Conquistar o mercado interno é um grande desafio para pequenos e médios empreendedores. Imagine o externo. Começa agora o programa Pé pra Fora, programa que fala justamente dos negócios que atravessaram o mar e chegaram a lugares diversos do planeta. Seja muito bem-vindo. Vai nos acompanhar nessa jornada hoje André Luiz Scherini, ele que é diretor técnico do Sebrae Mato Grosso. Mas antes, vamos conferir a história de sucesso da Made in God, empreendimento da Stephanie lá de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que personaliza Bíblias e já exportou para 114 países. Confira! Eu sou Stephanie Kischler Araújo Hansen, eu tenho 31 anos e sou a proprietária da Made in God, comércio de Bíblias limitado. Essa empresa maravilhosa que Deus teve a honra de colocar nas minhas mãos. A Made in God, na verdade, ela surgiu, eu creio que primeiramente no coração de Deus, né? Foi algo assim que Deus, ele preparou tudo. A minha mãe, toda fashion, queria uma Bíblia personalizada, linda, maravilhosa, e o meu pai, anos atrás, tinha uma empresa de calçado, era modelista e fez para ela uma Bíblia. Ela foi para a igreja com a Bíblia e daí nisso a pastora amou, a gente fez para ela uma Bíblia personalizada para a pastora e daí os membros da igreja começaram a querer Bíblia e é assim que surgiu, assim, de uma brincadeira, né? Algo bem... A gente nunca imaginou que ia se tornar uma empresa de fato, né? Uma empresa de Bíblias, nem nada disso. E a gente foi fazendo até que um dia o meu pai, ele foi para Lagoinha, em Belo Horizonte, e presenteou uma pastora lá, muito famosa, e ele foi no púlpito e presenteou, e eu fiquei pensando, uau, podia fazer um Instagram, daqui a pouco se ela divulgasse ia dar um giro. Daí eu fiz um Instagram assim, e tinha o quê? 100 seguidores, os meus amigos, aquela coisa toda. E veio uma pastora muito famosa pra cá, pro Rio Grande do Sul, e a gente presenteou ela. E a gente tirou foto, tudo, e eu disse, tu podia publicar pra nós? E ela, sim. E do dia pra noite, a gente de 100 seguidores passou a 3 mil seguidores. 1.000, 2.000, 3.000. E eu não tinha lista de preço, não tinha nada, foi uma coisa assim super precária, sabe? É uma coisa muito louca. E ali foi uma loucura, pessoal, eu quero. E a gente foi... E começou assim, de uma ideia da minha mãe, de um coração, né, que ela teve, um desejo, que Deus colocou no coração dela, que eu creio. Começou assim e a gente foi, e hoje estamos aí, né? Já 7 anos de empresa, fazendo essas Bíblias lindas, porque a nossa visão é que, através de uma capa linda, maravilhosa, as pessoas venham ser alcançadas e tem um desejo de ler a palavra de Deus, tem um desejo de buscar mais e, enfim, é sobre isso, assim, né? O interessante é que nós não tínhamos capital nenhum para iniciar a empresa, né? Eu me lembro que o cliente comprava uma Bíblia, eu tinha que correr atrás, comprar essa Bíblia, produzir, e, enfim, foi bem complicado no início, né? Foi bem desafiador. A gente teve muitos desafios pela frente, né? E eu vejo que esse é o maior desafio do empreendedorismo, assim, né? Da gente começar algo sem ter capital, sem ter investimento, sem ter ninguém que ali vai colocar dinheiro, né? Mas ali a gente foi vendo a mão de Deus também. Porque aos pouquinhos a gente ia poupando, ia fazendo, a gente ia conseguindo, ia organizando e as coisas iam cada vez mais, né? Aos pouquinhos a gente foi conseguindo nosso primeiro estoque. Foi muito difícil, mas as coisas foram fluindo. Produção. Como é que funciona hoje a produção? Então, na verdade, são vários setores, né? Inicia ali pelo setor das vendas das meninas. O Will, que é o nosso chefe de produção, já organiza toda essa parte, já deixa tudo esquematizado, alinha a parte de cortes, artes e toda a parte da personalização especial. Ele roda para a equipe lá da produção de corte e já organizar, alinhar e
passar ali nas mãos dos nossos produtores das Bíblias, que fazem tudo com a maior excelência. E por fim, a Ana empacota tudo e faz tudo algo bem especial, deixa tudo com um cheirinho maravilhoso, que é o nosso cheirinho da Made in God, e envia para vocês através dos nossos fornecedores, né? Que a gente hoje, graças a Deus, trabalha com um pessoal de despacho bem bacana, que nos dá esse apoio aí. Graças a Deus a gente tem uns fornecedores maravilhosos e a gente preza muito pela excelência, qualidade. Então, isso é algo que a gente cuida muito, né? A gente eu mesma compro o material, escolho ele a dedo. As nossas cantoneiras, elas são banhadas, então a gente tem todo esse cuidado para fazer algo muito especial, algo que a gente zela muito, né? Porque a gente sabe que a gente está trabalhando com a palavra de Deus, então que ela, por dentro, ela é perfeita, né? Ela é maravilhosa. A gente quer fazer com que a capa ela seja tão linda quanto, que é praticamente impossível, né? Mas é mais ou menos isso. A gente trabalha hoje com os melhores fornecedores, a gente preza muito pela excelência e qualidade. Eu não consigo me lembrar muito bem quando que foi a nossa primeira venda para exterior, mas eu acredito que foi para o Japão. Sempre a gente trabalhou com o WhatsApp, muito forte o WhatsApp. Vinha do Instagram, redirecionado para o WhatsApp, e ali a gente efetuava a venda. A primeira vez a gente trabalhava ainda com os correios, né? A gente enviava pelos correios. Hoje em dia a gente tem toda a parte já de empresa que faz a exportação para nós, tudo certinho, de uma forma ainda mais segura, porque os correios é meio complicadinho de trabalhar com eles, às vezes, para exterior, por conta, né, de imposto, chega no destino sem as taxas, é aquela coisa meio complicadinha. Hoje a gente trabalha com várias empresas que fazem essa logística para nós da melhor forma. As editoras, elas trabalham com bíblias bilíngues, bíblias trilíngues e tem de vários idiomas. A gente corre atrás disso, adquire as bíblias e daí personaliza da melhor forma. As embalagens, elas são padrão. A gente usa tanto para dentro interno, porque como não tem muito peso, eu sei que se tu vai trabalhar com um volume maior, né, que nem o caso, esse ano a gente enviou pro Japão também, por coincidência. Que coisa engraçada, né? 100 bíblias a gente enviou pro Japão. E daí sim, daí tem que ter uma caixa corrugada um pouco mais forte, né? Um tamanho específico bem especial. Mas quando é um volume só não tem problema, porque a gente trabalha com as nossas caixas mesmo, padrão. A gente trabalha tanto em grande quantidade, que é o pedido que a gente tem aqui hoje, que vou mostrar para vocês. A gente trabalha com igrejas, a gente faz para também empresas, né, quando são grandes quantidades. A gente já fez também para transportadoras, que a gente fez para várias pessoas, e também individuais. O nosso foco maior é o individual, né? A pessoa quer a Bíblia com o seu nome, que é algo personalizado, que é algo especial e feito para ela. Hoje a gente não tem ainda um campo dentro do nosso site de venda internacional, que é algo que a gente está com planos para colocar agora no ano que vem, né? Mas as vendas, elas funcionam daí pelo WhatsApp internacional, a gente chama sempre, né? Mas o foco de captação é as redes sociais, né? É por ali que chega, que o pessoal cria desejo e acaba nos chamando. Brasileiros. A nossa maior parte de venda é para brasileiros. Porque eu acho também que Deus está nos preparando para uma capacitação, né? Eu sempre digo, Deus ele não pode nos colocar, o Pai não vai te dar uma Ferrari se tu não sabe dirigir. Então eu acho que esse ano é um ano de preparação, até porque a gente também tem um desejo no nosso coração de abrir uma Made in God USA lá em Miami. Então a gente tem que se preparar com línguas, com essa parte toda, para conseguir atender os gringos, para conseguir atender esse outro público, esse outro nicho aí. E hoje em dia a gente tem muita demanda, pelo menos uma vez por semana chega gente do exterior nos procurando. Americano, pessoas que falam em espanhol, pessoas que falam inglês, toda essa parte a gente está conseguindo atender
uma das nossas questões agora que a gente está trabalhando bastante é na parte de afiliados, que é um plano que a gente tem de desenvolver no futuro. Tem muita gente querendo revender e eu vejo que esse é o nosso maior desafio agora nesse ano de 2023. Organizar nossa produção, ajustar ela bem para a gente conseguir atender tanto venda física quanto volume e grandes quantidades. Eu acho que esse é o nosso maior desafio agora, nesse momento que está surgindo. Eu tenho uma visão que a gente vai... Meu desejo é que a gente consiga, sim, abrir a Made in God USA e lá ser um ponto que a gente vai conseguir despachar para vários lugares internacionais, porque isso também é uma dificuldade. A questão do frete é um valor alto, toda essa parte às vezes acaba trancando um pouco das nossas vendas. Então, meu desejo é que a gente consiga, sim, se firmar lá e abrir franquias, lojas, enfim. Esse é o desejo do meu coração, né? Não sei se vai acontecer ou não, mas é algo que a gente planeja, que a gente pensa, que a gente projeta. Mas sempre a palavra final é dele, né? A gente vai criando nossos objetivos, as nossas ideias, mas quem determina tudo é o Senhor. Que história interessante, bacana essa da Stephanie, né, gente? E depois do intervalo, a gente vai conversar com o André Luiz Scheline, ele é diretor técnico do Sebrae Mato Grosso. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Olá, estamos de volta com o programa Pé pra Fora e vamos direto conversar com o André Luiz Scheline, lá do Sebrae do Mato Grosso. André, seja muito bem-vindo ao nosso programa Pé pra Fora aqui do canal Empreender. Eu que agradeço, Bruno, e fico extremamente animado em ver um case como esse da Made in God, onde a empreendedora rapidamente conseguiu aproveitar as oportunidades e expandir os seus negócios para mais de 100 países, né? Todos nós ficamos inspirados com essa história. É verdade, né, André? A gente sabe que hoje em dia, com a inovação, com a tecnologia, tem sido cada vez mais comum, digamos assim, esses micros, pequenos empreendedores poderem levar os seus produtos fronteira Brasil afora, né? Com certeza. A principal questão que a gente visualiza nesse caso é correr o risco, né, e aproveitar a oportunidade. Veja só, a empresa tinha competência técnica e os recursos necessários para poder fornecer o seu produto para pessoas que estavam encantadas com esse produto, né? Veja que é um produto de nicho, inclusive, né? E mais do que isso, a capacidade de se reorganizar, né? Veja que tem o processo não só de entrega do produto, de garantir entrega e fornecimento, mas de adaptação para o mercado em que ele estava destinado, né, ao consumo. Então, do ponto de vista de idiomas, do ponto de vista do design, do ponto de vista até mesmo da acessibilidade desse conteúdo para as pessoas que estariam acessando. E o que veja que é interessante, né? Ela já está trabalhando com a perspectiva, inclusive, de licenciar o produto e buscar até mesmo representantes locais nesses países em que ela tem atuação, né? Já aproveitando outras modalidades, né? Então, ela saiu simplesmente da exportação direta, partindo para outras modalidades de acessar o mercado internacional. E isso sim é internacionalizar o seu negócio. E é muito comum, né, André? A gente sabe que esses pequenos negócios eles acabam surgindo diante de até mesmo de uma dor, de uma dificuldade da pessoa, né? A pessoa tem a ideia de empreender, ela quer montar o próprio negócio, mas ali acaba enfrentando alguma barreira, alguma dificuldade e resolve, por que não acreditar e investir no modelo de negócio em cima dessa dificuldade, desse problema que eu estou tendo no momento. É bem assim, né? Com certeza, no caso dela, né, vejo que existia um grande impacto, até mesmo das restrições causadas pela pandemia, e aí o relacionamento e principalmente a confiança no modelo de negócio fez com que ela aproveitasse as oportunidades de crise, né? O capital que ela tinha, o capital intelectual, o capital humano, foi o que propôs para ela a oportunidade de aproveitar esses mercados.
E no caso dela, se a gente fizer a externalidade para outros modelos de negócio, a nossa capacidade de fornecer esses produtos de nicho, né, para outros mercados que, consequentemente, podem adquirir produtos do Brasil. Então, no nosso caso, produtos como economia criativa, literatura, arte, cinema, música, prestação de serviços na área de tecnologia, na parte de games e jogos. Nós temos uma capacidade inventiva e criativa muito grande que nos dá uma vantagem competitiva em relação a outros mercados. E essa resiliência do brasileiro de aproveitar cada uma dessas oportunidades, principalmente do ponto de vista do relacionamento. Então, o próprio brasileiro, já por sua formação natural, ele é um cidadão planetário mais hospitaleiro, mais comunicativo, que consegue proporcionar as vendas do seu produto para até mercados que, consequentemente, ela não teria facilidade de idioma, mas o comportamento humano fez com que ela pudesse aproveitar essas oportunidades. André, como o empreendedor pode potencializar as vendas as vendas do produto dele? Na verdade, como é que se dá? Por onde começar e onde buscar esse processo de exportação? Primeiro, antes de mais nada, ele tem que ter uma característica empreendedora, né? Todo brasileiro, por si só, ele já é empreendedor, né? E essa capacidade dele de conhecer bem o produto dele, conhecer a empresa dele, faz com que ele possa enxergar oportunidades fora. No nosso caso, o primeiro ponto de partida é a exportação direta, que a gente chama no comércio internacional. Ou seja, eu tenho um produto, um bem, um comércio, um serviço que eu vou estar vendendo diretamente para um consumidor, uma distribuidora, uma indústria no mercado internacional. Um segundo passo, já no processo de maturidade da empresa, ela pode partir para outros modelos. Por exemplo, ele pode ter um distribuidor local, pode ter uma parceria, ele pode eventualmente ter uma joint venture, ter uma empresa subsidiária nesse mercado, para de repente ele estar produzindo e tendo sua própria produção e distribuição local desses mercados. Consequentemente, no processo de evolução, ele pode ter franquias ou até mesmo licenciamento da marca dele para outras empresas para estar oportunizando a melhor distribuição desses produtos. Mas isso, consequentemente, só acontece a partir da maturidade do empresário em conhecer os processos mercadológicos desse mercado-alvo. Então, é muito importante para ele também conhecer quais são os ritos aduaneiros, os ritos alfandegários, as restrições técnicas, questões tarifárias dos produtos, porque muitas das vezes o próprio mercado de destino ele tem algumas condicionantes para que a gente possa acessar os mercados. Então, conhecer essas regras locais é decisivo do processo de posicionamento da empresa no mercado-alvo. E falando um pouco desse case, né, André, que a gente conheceu, a Made in God, é até curioso, né, o modelo de negócios que a empreendedora ela teve, né, teve a sacada e essa ideia de produzir e vender bíblias personalizadas. Não é tão comum a gente ver, né, esse modelo de negócios aqui no país, ainda mais ganhando as fronteiras, né, cruzando as fronteiras e conquistando outros mercados lá fora, né? Com certeza, né? Mas veja como a perspectiva ela se inverte, né? Ela tem um produto que ela pode personalizar. Ela, inclusive, consegue escapar de situações conjunturais da economia nacional, por exemplo, para o setor dela, que muitas das vezes o conteúdo pode ser adquirido pelo cliente dela de forma online, né? Mas ela pode acessar esses mercados com uma maturidade menor, talvez, que o cliente dela queira ter o produto em mãos para utilizar. Outro ponto bastante interessante é de aproveitar essas oportunidades para reposicionar a empresa dela no aspecto internacional. Ela deixaria de ter uma população consumidora de um pouco mais de 200 milhões de habitantes, que é o Brasil, para acessar um mercado potencial de 7 ou 8 bilhões de habitantes no planeta. Então muda consideravelmente essa perspectiva, né? É sempre aquela estratégia do oceano azul. Muitas das vezes o meu mercado está saturado aqui, mas eu vou buscar outros mercados em que eu possa estar buscando competitividade. E com certeza, nesses mais de 200 países espalhados no planeta, ela pode ter oportunidade competitiva que, consequentemente, ela não teria, talvez, no estado de São Paulo, numa região mais centralizada no Brasil, né? Então, relativizar essas questões são muito importantes, decisivas até para a estratégia de negócio.
E como muitos outros modelos de negócios que foram criados, né, André, em plena pandemia, a Made in God também aí teve um crescimento justamente nesse período onde muitos estabelecimentos, muitos empreendedores acabaram fechando as portas, né? Isso é verdade, e por esse sentido a gente traz o olhar para a presença digital, né? Então a presença digital ela foi realmente um divisor de águas, foi acelerada a partir da pandemia, e as empresas que conseguiram aproveitar essas oportunidades, se posicionar no mercado digital, conseguem hoje melhores resultados. Não estou dizendo que o mercado já se esgotou, mas entender o comportamento da dinâmica no ambiente digital é também muito diferente do ambiente presencial. Então, entender essa dinâmica do mercado digital também é decisivo. E, consequentemente, hábitos culturais de mercados também variam, né? Então, a população que está no meio digital, consequentemente, deve ter outros hábitos de consumo e uma outra cultura diferente do Brasil. E aí a empresa tem que ter a resiliência necessária para se adaptar e conquistar esse mercado-alvo. Ou seja, além desse mercado digital, da inovação e da tecnologia, né, André, vale também, é indicado apostar numa e-commerce, né, que é um importante passo para que a pessoa realmente consiga tornar o produto dela conhecido, né? Com certeza. Não, é difícil a gente imaginar hoje qualquer empreendimento que não esteja utilizando os recursos digitais, nem que seja em redes sociais ou outras plataformas de negócio, para expor o seu produto, conversar com o seu cliente, buscar um relacionamento e, por que não, pensar numa experiência diferente, né? Então isso é já praticamente uma premissa necessária para quem está empreendendo nos tempos atuais. Com certeza, André, não só o Sebrae Nacional, mas o Sebrae aí em Mato Grosso também recebe muitas dúvidas. Quais são as principais dificuldades ou medos desses empreendedores que querem realmente cruzar as fronteiras? Para o sistema Sebrae como um todo é um grande desafio, considerando que nós temos um universo de mais de 20 milhões de pequenos negócios em todo o país. E nós hoje, a nossa participação desses pequenos negócios no comércio internacional é muito pequena, não chega a 2% do universo total de empresas, considerando que em outras economias esse percentual pode chegar acima de 60%. Ou seja, temos uma jornada muito intensa, temos essa responsabilidade de promover essa integração dos pequenos negócios em cadeias produtivas internacionais, conectando pequenos negócios, médias empresas, grandes empresas, para, por que não, pensar numa competitividade internacional de cadeias de valor. Então, como desafio do sistema Sebrae, hoje o Sebrae tem programas estruturados para atender essas empresas, principalmente começando a tratar o principal aspecto, que é insegurança e desconhecimento. Muitas das vezes o empreendedor acha que o fato de não dominar uma língua estrangeira é uma primeira barreira para ele acessar o mercado internacional. O que as tecnologias têm demonstrado para a gente que não é verdade. Então, a primeira questão é ele ganhar confiança de que ele pode acessar mercados internacionais, conhecer quais são as ferramentas, as plataformas e os caminhos que ele pode acessar esse mercado internacional, podendo contar com o apoio do sistema Sebrae e de uma rede de parceiros que estão também à disposição para suportar e apoiar essas iniciativas de acessar o mercado internacional. André, dá para a gente dizer qual é o setor, qual é o segmento que mais cresce nesse segmento de exportação? É o de artes, é o de economia criativa, é o artesanato? O que seria? Hoje a gente consegue falar que, de maneira geral, hoje a pauta de exportação brasileira são regidas pelas commodities, né? Commodities de minério, alimento, soja, algodão, carne. Mas do ponto de vista dos pequenos negócios, nós temos uma infinidade de produtos que podem ser comercializados, desde produtos industrializados, como por exemplo máquinas de café, até mesmo produtos de origem animal, como licores, bebidas, que têm uma certificação e um apelo de indicação geográfica restrita a um território, a uma identidade local, como também produtos baseados na economia criativa, como bem você citou. Mas o setor de serviços tem expandido muito numa exportação dos pequenos negócios também. Então, veja, serviços financeiros por meio de fintechs, serviços de design, arquitetura e comunicação, serviços de fotografia e imagens, serviços de saúde,
Então tem uma gama de serviços que hoje são prestados por empresas brasileiras que podem ser realizadas em outros mercados. E muitas das vezes a empresa não precisa nem sair do Brasil. Imagine você que você é um escritório de arquitetura e você está exportando o seu serviço de um projeto em que você pode fazer as principais medições com uma equipe local, subsidiando você para você fazer o design e a criação daquele projeto. Então, isso é muito comum, principalmente nos mercados asiáticos e árabes, que valorizam muito a competência e a criatividade do brasileiro. Agora, André, para dar o primeiro passo é importante ter um plano de ação, né? Planejamento é tudo, né? Com certeza. O ponto de partida, inclusive, da metodologia que o Sebrae adota, é a empresa construir o seu plano de internacionalização. E neste plano, a empresa estabelece um cronograma de trabalho, quais seriam as intervenções que ela estaria fazendo no seu negócio, ou seja, que ela estaria tendo que desenvolver para ela poder acessar da melhor forma os mercados internacionais que ela teria maior oportunidade de estar acessando. André Luiz Scherini, diretor técnico do Sebrae Mato Grosso, quero agradecer aqui a sua participação com a gente no nosso programa Pé para Fora, aqui no canal Empreender. Eu que agradeço e estamos à disposição sempre. E o programa Pé para Fora fica por aqui. Fique ligado aqui no canal Empreender. Afinal, assistir já é um bom negócio.